Nesse vídeo, vamos falar sobre algumas principais utilizações que tem a transformada de Laplace na engenharia. Especialmente, nessa primeira parte do vídeo, vamos falar sobre a utilização da transformada de Laplace na análise de sistemas lineares. E depois, vamos falar um pouco sobre como a transformada de Laplace pode ser utilizada também para analisar a estabilidade de sistemas dinâmicos. Uma das principais utilizações da transformada de Laplace consiste na sua utilização para a resolução de equações diferenciais. Por que utilizar a transformada de Laplace nesse sentido? Bom, é utilizar porque, mediante a utilização da transformada de Laplace, você consegue transformar uma equação diferencial numa equação algébrica, a qual é muito mais fácil de ser resolvida que uma equação diferencial. Vale destacar que, para a resolução de equações diferenciais utilizando a transformada de Laplace, na verdade, o que se utiliza para esse tipo de equações é a transformada de Laplace unilateral, que a gente já viu em vídeos anteriores. Por exemplo, suponha que você tem a seguinte equação diferencial de segunda ordem, né, sujeita às seguintes condições iniciais, ou seja, x em 0 menos é igual a 2 e a primeira derivada de x em 0 menos é igual a menos 4. E você precisa resolver essa equação diferencial. Quais seriam os passos? Bom, primeiramente você vai aplicar a transformada de Laplace em toda a expressão, tanto nos membros que estão à direita como nos membros que estão à esquerda. Lembrando que, como a gente utiliza a transformada de Laplace unilateral, a gente vai utilizar todas as propriedades da transformada de Laplace unilateral. Portanto, a propriedade derivada é aplicada a cada um dos elementos, né, que aparecem no membro esquerdo da equação, né, na parte esquerda da equação. E, bom, fazendo a aplicação da transformada de Laplace unilateral, chegamos nessa expressão aqui. Agrupando de forma conveniente, a gente consegue colocar em evidência o x ds, que seria a nossa função, que é a função que a gente precisa determinar para resolver a equação diferencial. E, bom, ficaria que x ds é igual a essa expressão aqui. E o que falta fazer agora? Bom, agora o que a gente precisa fazer é calcular a transformada inversa de Laplace para essa expressão, utilizando o método de expansão em frações parciais. A gente consegue calcular a transformada inversa de Laplace da expressão e, portanto, a gente chega ao valor do sinal x de t. Observem que, como a gente utiliza a transformada de Laplace unilateral direita, a expressão é multiplicada por u de t. Um outro exemplo seria o seguinte: você que precisa determinar a resposta, bem, de um sistema dinâmico. Nesse caso, a gente vai utilizar um circuito RC bem simples, quando excitado por um sinal de entrada. Então, nesse caso aqui, a gente tem um circuito RC, a saída do circuito Vout e a entrada Vin. E a gente precisa determinar a saída do circuito, né, quando ele for excitado por um impulso de tensão unitária no instante t igual a tal. Como a gente resolve esse problema? Bom, primeiramente a gente precisa colocar as equações dinâmicas do circuito. Bom, a equação dinâmica do circuito é essa aqui, certo? A saída seria a tensão do capacitor, né? E colocando a partir da equação dinâmica do circuito, a gente vai aplicar de novo a transformada de Laplace nessa equação. Observem que aqui ainda eu não fiz a conversão do V20, ou seja, ainda eu estou deixando o V20 como se fosse um sinal de entrada genérico. Não, ainda não coloquei o valor específico de V20. Bom, resolvendo, né, a transformada de Laplace nessa expressão, certo? A gente vai colocar em evidência o Vout, que é o que a gente quer calcular. E ficaria o Vout dessa forma aqui. Ele tem dois termos. Esse aqui mais esse aqui. Observem que esses dois termos, o primeiro corresponde, né,
a resposta natural que tem o circuito, que tem uma energia armazenada interna, uma condição inicial interna, que seria a carga inicial do capacitor. Essa carga inicial do capacitor é dada por essa expressão aqui, né, e vai contribuir para a saída do sistema. E temos também a resposta forçada, né, que seria a resposta que depende do sinal de entrada. Bom, colocando agora o 20, tem como sendo a transformada de Laplace no sinal de impulso no instante tal, esse aqui que seria a transformada de Laplace no sinal de impulso no instante tal, a gente chega a essa expressão aqui, que a gente precisa calcular agora a transformada inversa de Laplace para essa expressão. Calculando a transformada inversa de Laplace, chegamos aqui à expressão do Vout. Você vai ver mais simples de calcular que utilizando os métodos tradicionais, por exemplo, utilizando a operação de convolução. Se a gente precisaria, por exemplo, determinar o valor inicial, a gente pode utilizar o teorema do valor final, né? Ou o teorema do valor inicial para calcular as condições iniciais e finais do circuito. Uma outra utilização bem interessante da transformada de Laplace é a que se aplica quando a gente precisa analisar a estabilidade dos sistemas dinâmicos. A gente sabe que a resposta, ou seja, a transformada de Laplace da resposta a impulso ao sistema é chamada de função de transferência. Essa função de transferência normalmente é dada como uma relação de polinômios, como aparece aqui. Se a gente calcula as raízes do polinômio denominador da fração, a gente pode colocar esse polinômio como uma multiplicação, ou seja, pode factorar o polinômio e expressar ele como uma multiplicação de diferentes termos. E caso a fração seja própria, como a gente viu nos vídeos anteriores, a gente pode expandir essa fração em frações parciais, como aparece aqui. Seria o somatório de n frações, onde cada um dos polos dessa fração corresponde com os polos com as raízes da função de transferência, e em cima estaria multiplicado por uma constante. Bem, a resposta ao impulso associada a essa função de transferência é dada por essa expressão que aparece aqui, onde PS seriam todos os polos finitos da função de transferência, como a gente acabou de ver. Então, a gente sabe que, para que a resposta ao impulso seja absolutamente integrável, cada um dos termos que compõem a resposta ao impulso, ele tem que ser absolutamente integrável. Então, de maneira individual, a gente teria que analisar a integrabilidade de cada um desses termos aqui. Então, assumindo que o P é uma raiz, que pode ser uma raiz complexa, de fato, uma raiz complexa, a gente vai analisar o que acontece aqui. Bom, de acordo com a definição de absolutamente integrável, a gente tem que a íntegra do módulo tem que ser uma constante, e isso somente vai acontecer se os elementos aqui que estão dentro da íntegra vão convergir. Como a gente analisa isso? Bom, o K pode sair fora da integral, porque é uma constante, sai fora, ficaria K multiplicando a integral, e aqui a gente teria então que o E elevado ao P vezes T. O P, como é um número complexo, vai ter uma parte real e tem uma parte imaginária também. Aplicando, aqui tem um produto, o módulo, um produto é o produto dos módulos, e então a gente teria que o módulo de E elevado a um número imaginário puro é igual a 1. A gente já viu em aulas anteriores isso aí. Então, esse aqui desapareceria e somente ficaria essa expressão aqui. Então, ficaria que, para essa integral convergir, tem que acontecer o seguinte, tem que acontecer que o elemento que está aqui dentro, a exponencial, ela tem que ser decrescente.
E esse exponencial aqui somente vai ser decrescente se a parte real, bem, do polo for negativa. Assumindo sempre que o tempo é positivo, né? Lembra que como a gente está trabalhando com a transformada para unilateral, direita, o nosso tempo de análise sempre vai ser positivo. Então, como o nosso tempo de análise sempre vai ser positivo, a única condição para que essa integral aqui converja é que a parte real do polo seja negativa. Dessa forma, a gente tem que, para que um sistema seja vivo, estável, todos os polos finitos da sua função de transferência devem ter parte real negativa. Ou também pode ser dito que todos os polos devem estar localizados no semiplano esquerdo aberto do plano complexo. Você vê que quando a gente fala esquerdo aberto, a gente não está incluindo os polos que se encontram sobre o eixo J ômega. Bem? Nesse caso, os polos teriam parte real igual a zero. Então, no caso que existam polos finitos, né, não repetidos sobre o eixo J ômega, ou seja, com parte real igual a zero, o sistema é dito ser marginalmente estável. A resposta ao impulso, ela não vai decair com o tempo, mas também ela não vai aumentar. Vai se comportar de forma uma sinusoidal, uma resposta oscilante. E a estabilidade marginal é um caso especial de estabilidade de acordo com o critério vivo. Porque é um caso especial porque podem existir sinais centrais que sejam limitados que produzam respostas ilimitadas. Bem? Caso existam polos repetidos, bem, deve se cumprir a mesma regra, ou seja, a parte real dos polos tem que estar no semiplano esquerdo aberto. Mas se tem polos repetidos sobre o eixo J ômega e não existem polos no semiplano direito, o sistema é dito instável. Bem? Então, aqui um diagrama, né, de forma gráfica, o que significa cada uma das estabilidades. Por exemplo, o sistema aqui é estável, que ele sempre vai ficar aqui. O sistema é o pontinho preto. Em qualquer lugar que você solta o pontinho preto, ele vai ir para o seu ponto de estabilidade. Um sistema que é marginalmente estável seria como um pontinho que pode se movimentar para cá ou para lá. E um sistema que é instável significa que você colocando o pontinho aqui em cima, dificilmente ele vai ficar aí. Ele sempre vai para um lado ou para o outro. Ou seja, a amplitude dele vai aumentar em um sentido ou em outro sentido. E aqui vai permanecer constante. Então, por exemplo, você vê aqui que, analisando, a partir da transformada de Laplace, a gente pode fazer uma análise direta da estabilidade do sistema no domínio do tempo. Você vê aqui estamos trabalhando no domínio S. E o bom que tem a transformada de Laplace é que, sem necessidade de você fazer o cálculo para chegar no domínio do tempo, você pode saber já o que pode acontecer no domínio do tempo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um único polo, seria S igual a menos 200. E então, nesse caso, como o polo é um polo real e tem parte imaginária negativa, é o sistema aqui é dito ser estável. Já no segundo caso, você tem aqui um polo, bem, que seria S igual a 4, tem uma parte real igual a 4 positiva, portanto, o sistema pode ser dito que é instável. Nesse caso aqui, a gente teria um polo em zero, bem, com parte real igual a zero, e teria um polo em menos 1. Portanto, o sistema aqui seria marginalmente estável. E assim, você pode analisar cada um das funções de transferência que aparecem aqui para determinar a estabilidade de cada um desses sistemas, utilizando somente a transformada de Laplace.